sua palavra, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos discernir a tua vontade através das Escrituras. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Chegamos em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, nome quer dizer segunda lei, né? É a segunda vez que a lei foi anunciada. Moisés agora leva o povo até a terra prometida. E agora eles começaram a ingressar na terra prometida. Eles estão nesse cenário, né? Fazendo já algumas guerras com algumas cidades ali e já estão conquistando a terra. Pois bem, o Senhor Deus tinha falado para aquela geração de Moisés a respeito da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. E acontece que, por conta da incredulidade, toda aquela geração pereceu durante esses 38 anos, 40 anos que eles vagaram ali no deserto. Lembrando que o Senhor tirou eles do Egito e está levando em direção à terra prometida. Parece que isso tudo, imagina, passaram 40 anos, parece uma distância muito longa, mas não era não. Era distância aí de 11 dias. Mas por conta da incredulidade, da murmuração e tantos eventos acontecendo, esse povo ficou então 40 anos no deserto e morreu toda a geração aí de Moisés, de Arão também. E Deus também falou para Moisés que ele veria a terra prometida, mas não entraria nela. Pois bem, Deus levanta esses que eram os filhos, 20 anos para baixo. Eles cresceram, então passaram 40 anos, então aqueles que tinham 20 agora tem 60 anos. E essa geração agora que vai entrar na terra prometida. E aí é Deus, então, Deus pega Moisés, e através de Moisés Deus conta toda a história para eles. E eu estava lendo esses capítulos de hoje, e aí eu estava voltou ao normal aí para vocês? Ok? Então Deus citou tudo novamente, ok? Para eles. E aí agora Deus conta a história que aconteceu até então. Através de Moisés, Deus conta para esses que eram os filhos dessa geração que morreu no deserto. E vai desfrutando agora, vendo toda a bondade de Deus. É lindo, tá? História da fidelidade de Deus para com esse povo. Deuteronômio capítulo 4 diz assim: agora, Israel, ouça os estatutos e as ordenanças que ensino a vocês, para que os cumprem, a fim de que vivam e tomem posse da terra. Vai caminhando, tá? Nesse entendimento aqui. Agora, Israel, ouça os estatutos, as ordenanças que ensino a vocês, para que os cumpram, a fim de que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às minhas palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor, mas vocês permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus. Vocês estão vivos até hoje. Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra que vão entrar para tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria dentro de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente.
Pois que grande nação tem Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus. Nossa, olha que lindo. Pois que grande nação que tem Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus. Sempre me invocando. Ou, que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês. Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês não falem das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas, subiam até o céu e estavam envolvidos por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouviram uma voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que se cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhe estatutos e ordenanças para que vocês os cumprissem na terra, a qual tomarão posse ao cruzarem o Jordão. Tá, então, Deus está falando por meio de Moisés aqui, Moisés contando a história deles. Sabe quando o pai e a mãe começam a contar a história? Quer falar que a gente viveu em tal cidade, depois o vô e a avó levaram a gente lá para outra região, né? Então, é um caminho aqui de fidelidade de Deus, né? Olha só, 15. No dia que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para vocês um ídolo, uma imagem ou uma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer animal rastejante na terra, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Quanto a vocês, o Senhor os tomou e tirou da fornalha de ferro do Egito, para serem povo da sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão. Vocês, porém, atravessarão e tomarão posse daquela terra boa. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para vocês ídolo algum, como forma de coisa alguma que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo nessa terra, quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, se corromperem e fabricarem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, provocando assim a ira dele, invoquem hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que serão rapidamente eliminados da terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações das quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a Deus de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas. Olha o que Deus está falando para eles por meio de Moisés. Certo? Preste bem atenção nisso, porque é justamente isso que vai acontecer depois. Eu estava falando, se vocês se envolverem com a idolatria, vocês fizerem ídolos para vocês, o Senhor os abandonará. Ele vai os espalhar entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações as quais o Senhor levará. 28. Lá vocês prestarão culto a Deus de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Lá procurarão o Senhor, Deus de vocês, e o acharão se o procurarem de todo o coração e de toda a alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então nos dias que virão, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus compassivo. Ele não nos abandonará, nem nos destruirá, nem se esquecerá da aliança
o juramento dos seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado a outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, como provas, sinais, prodígios e batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, que não há outro além dele. Do céu, ele fez que vocês ouvissem a sua voz para instruí-los. Na terra, mostrou a vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as palavras dele vindas do meio do fogo. Foi porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência destes, de que ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra dele, como hoje se vê. Reconheçam isto hoje e considerem seriamente o coração de vocês que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus estatutos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo lhes vá bem, e os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades, a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto deserto, para os Benitas; Ramote, em Gileade, para os Gaditas; e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os testemunhos, os estatutos, as ordenanças que Moisés promulgou para os israelitas quando eles saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão. Perceba, agora eles estão do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroé, a margem do Jordão, até o monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. 5. Então Moisés convocou todo Israel e disse a todos eles. Olha agora Moisés vai citar a lei novamente, ok? Tinha citado aos pais, só que os pais deles haviam morrido, correto? Então agora é a nova geração, ele cita novamente a lei. Ouça, Israel, os estatutos e as ordenanças que hoje anuncio a vocês. Aprendam-nos. Tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós, hoje estamos vivos aqui. Achei interessante quando Moisés fala isso, né? Ele diz assim: olha, não foi com os pais de vocês que Deus fez a aliança. E se fosse, eles estariam aqui. Mas na verdade Deus prometeu essa terra para vocês. O Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor. Porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. Ele disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto. Porque eu, Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos do pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal
até 1000 gerações, os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nenhum dos seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, o seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, no meio do monte, da dúvida, da escuridão, e nada mais acrescentou. Então, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e deu-as a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando no monte de chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e majestade, e nós ouvimos dele, vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Tu nos relatarás o que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu como vocês me falaram, e ele me disse: eu ouvi que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera tivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você todos os mandamentos, estatutos e ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu lhe dou como propriedade. Por isso, tenho cuidado de fazer tudo como sempre. Por isso, tenho cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra, a qual tomarão posse. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou e o ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar para ela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos, os seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão aos todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde flui leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha que lindo isso, irmão. Acho que tão profundo isso, sabe? Deus chamando aquele povo, né? E agora usando Moisés, esse homem responsável, né? Passou tudo o que passou e agora dando eu vejo assim, um pai dando conselho para o filho, né? Um vô dando conselho para os netos. É mais ou menos essa cena que eu consigo ver, assim, essa conversa. Né? Olha que lindo. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças.
Esse versículo aqui, o capítulo 6, versículo 4, essa oração, ela é feita até hoje em Israel. É um dos versículos centrais aqui de Deuteronômio. Ele é Deuteronômio 6:4. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo. Essa é a recomendação aqui de Moisés, né? E todas essas palavras que hoje me ordeno estejam no seu coração, ensine-os com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nas mãos e prenda-nas na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Estava dizendo, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Abraça as palavras, sabe? Ensina para os teus filhos quando eles acordarem, quando eles deitarem. E no caminho, se estiverem caminhando, também ensinem eles. Ensinar os preceitos, sabe? O amor ao Senhor, a bondade de Deus. Os nossos filhos. Ensinar eles a amar o Senhor. Não um rito. Não é a comunicação de um ritual, mas é a transmissão de um espírito. Isso que a gente precisa entender. Hoje não é um rito. Não é ensinar a fazer uma reza. É transferir um espírito. Por isso que ele estava dizendo, durante todo o tempo. Ensine até antes de deitar, antes de dormir. Ensine eles a amar o Senhor. Ensine eles a ouvir o Senhor. Entronizar Cristo, né? 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Meu Deus. Olha essa promessa aqui. A gente consegue ver favor, graça o tempo inteiro no Velho Testamento. Olha o que Deus está falando. Olha isso. Olha que lindo isso. Existe uma promessa da graça no tempo da lei. Ele está dizendo, olha, amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, todo o teu entendimento. Ensina os teus filhos nesse caminho. Ensina eles a amar o Senhor. E o Senhor conduzirá eles à terra que daria a vocês, sobre a qual jurou os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grandes e boas cidades. É Deus dizendo hoje para nós, pastor, como é que isso é hoje? Porque lá era Velho Testamento, lei. E hoje como é que é? Bom, primeiro, agora a lei continua, pastor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Agora nós estamos dentro da graça. A graça é: você não será amado pela sua força. Você receberá favor pelo tanto que você entende que você é amado de Deus. João diz, agora nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora é a revelação de que a sua posição está em Cristo. E por conta de Cristo você é abençoado. Mas o que eu achei lindo, assim, eu estava agora pela manhã, eu estava lendo esses capítulos, e aí a pessoa foi ministrando no meu coração que essa é a mesma promessa para nós hoje. Olha o que Deus estava dizendo para ele. O Senhor, e é Deus dizendo para mim e para você, ouça isso. O Senhor, o seu Deus, vai te conduzir à terra que daria aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, na terra com grandes e boas cidades. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te levar a lugares que você não construiu. O Senhor vai te dar cidades que vocês não construíram. Com casas cheias de tudo que há de melhor.
de coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, comerem, tendo dado não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, aos testemunhos, aos estatutos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu seguramente aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês: o que significam esses testemunhos, estatutos e ordenanças do Senhor, que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês? Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, prodígios grandiosos e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que prometeu seu juramento aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida. Como hoje se pode ver, se nos aplicarmos a obedecer a todo esse mandamento diante do Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Diz aqui para contar para os filhos a história. Isso é importante para mim e para você. Conte para os seus filhos a sua história. Essas bagunças que foi feita, o ponto que o Senhor o tirou do Egito. Filho, Jesus encontrou a nossa casa. Antes não era assim. Era isso que eu estava contando. Antes o pai e a mãe tia. Antes a gente tinha muita inimizade com os nossos parentes. Mas sabe, dia pelo o coração do pai foi curado, o coração da mãe, a nossa casa. Hoje nós temos paz no nosso coração. A gente vivia em ansiedade, a gente tinha muito medo do futuro. Mas o Senhor, sabe, é esse testemunho, irmãos. É isso que Deus estava dizendo aqui. Conte, não esqueça, conte aos seus filhos que o Senhor fez. Conte de onde o Senhor o tirou, para que eles amem o Senhor, para que eles temam o Senhor. Gente, Moisés continua falando para eles aqui: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, se vocês tiverem derrotado, então vocês as separarão para a destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso ainda do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria.
Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas sagradas, despedacem os seus postes de Aserá e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu. Olha que lindo isso. Deus agora fala no meio de Moisés. Deus lembra qual foi o critério da sua escolha. Certo? Deus fala por meio de Moisés qual foi o critério da escolha. Isso era Velho Testamento. Isso é sobre a minha e a sua vida também. Olha só. O Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram menores deles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que ele fez aos seus antepassados. Sabe o critério da escolha divina? Não é pela obediência do homem, é pela bondade de Deus. Deus escolheu você, foi porque você tinha performance, não foi pelo tanto que você é bom, pelo tanto que você fez certo, não, foi porque ele é bom. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso, ele tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Mantém a aliança e a bondade com as gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Todavia, aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. E ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês obedecerem essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, a cria das vacas e das ovelhas na terra, que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Aleluia. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Aleluia. Tudo aqui é promessa, irmão. Tudo aquilo que é promessa no Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Está vendo? Cada sentença para mim e para a sua vida. Você será mais abençoado do que qualquer outro povo. O Senhor guardará de toda doença. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam o seu Deus, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez digam a vocês mesmos: essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se de que bem de que o Senhor, o seu Deus, fez Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais milagrosos, os prodígios, a mão poderosa e o braço forte que o Senhor, o seu Deus, tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, enviará vespas entre eles até destruir o restante deles. Os que se esconderem de vocês, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, fará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-los uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. O Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas.
Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Nenhum exército poderá resistir, pois vocês os destruirão. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não comecem a prata e o ouro de que estão revestidos. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois estão separados para a destruição. Tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam e multipliquem-se como em posse da terra. O Senhor prometeu seu juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É lindo, né? Quando Jesus responde Satanás, ele lembra do que Moisés falou. Tá vendo? Todo judeu precisa decorar o Pentateuco. Todo judeu precisa decorar o Pentateuco. Quando Jesus responde para Satanás na tentação do deserto, Jesus lembra justamente as palavras de Moisés, que era Deus falando para o povo. Olha o que está dizendo. Moisés agora aconselhando esse povo, né? Dizendo, olha, ele humilhou vocês e deixou passar fome. Dizendo para o povo, ele humilhou vocês e deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante 40 anos. Saibam, pois, do seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, lei, pai disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, você consegue ver a sua história? Essa palavra prática faz sentido para nós. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Olha Deus dizendo. Pois o Senhor, seu Deus, nos está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram por vales da terra. O Senhor diz, obedeça aos mandamentos do Senhor, tema, ande nos seus caminhos, preste atenção no Espírito, viva ao Senhor, guarde seu coração, pois o Senhor está levando para uma terra boa, cheia de rios, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e de cevada, terra de videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Aleluia, aleluia. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Moisés está aconselhando, né? Não esqueçam do Senhor. Depois que tudo estiver bem, depois que o casamento estiver andando, filhos, emprego que a gente tanto pediu, a carreira que a gente tanto. Depois que isso acontecer, não esqueçam do Senhor. Foi por causa dele
sua cabeça. Lembra quando a gente ia muito mais procurar, foi o Senhor que nos tirou do Egito, nos salvou. Ele nos conduziu pelo imenso e terrível deserto, porque aquela terra seca e sem água, cheia de serpentes e escorpiões venenosos, ele tirou água da rocha para vocês e sustentou o deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem final. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajudaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Meu Deus, circule isso. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, como as nações que o Senhor deu diante de você, assim também vocês certamente serão destruídos, por não obedecerem à voz do Senhor, o seu Deus. Ouça, Israel, agora você vai atravessar o Jordão, para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são anaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece. Quem é capaz de resistir aos anaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai diante de você como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. Você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, estiver expulsado diante de você, não diga no seu coração: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é por causa da impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las diante de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade das nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por sua causa, não é por causa da sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Meu Deus, está lindo isso. Eu falando. Não acho que é por causa da sua justiça. É por causa da fidelidade dele. Sabe a bênção de Deus? Não é porque a gente trabalhou com ele. Não é porque a gente cumpriu todas essas ordenanças. Não é porque a gente tentou fazer tudo certinho. Não. Versículo 4, aqui é o versículo 7, né? Escreva em lá. Por causa da minha justiça. Não é por causa da minha obediência. É pela graça e pelo favor de Deus que eu sou abençoado. Lembre-se disso e jamais se esqueçam de como vocês conquistaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Quando subiu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas pelo tempo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desce imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhe ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. O Senhor também me disse: vejo que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe que os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu.
De você, porém, farei uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. E que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhe tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei nas minhas mãos. E as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos do Senhor. Depois prostrei-me diante do Senhor outros 40 dias e 40 noites, não comi pão purificado por causa do pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e provocando assim a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra mim, e a ponto de querer destruí-los. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então eu peguei o bezerro que vocês fizeram, obra do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois esmigalhei o moinho até ficar pó, e joguei o pó no riacho que desce do monte. Além disso, vocês se tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote, a Atavá. Quando o Senhor os entregou de Cades Barneia, disse: subam posse da terra que dei a vocês. Vocês, porém, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e os tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra, de onde nos tiraste, dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhe havia prometido, e como odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Eles, porém, são o teu povo, são a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com o seu braço forte. Amém, queridos? E Moisés, amanhã a gente continua, né? Moisés continua falando dessa história, recitando a história para eles. Essa conversa que parece, né, quase um avô para os netos, né? Ensinando eles a amar o Senhor. E mostrando que não era essa relação de Deus para com eles, essa bênção que o Senhor tinha dito, que eles receberiam, a terra, a herança, né? Não era pela bondade deles. Era porque o Senhor tinha feito uma aliança com ele mesmo. É a sua sentença da nossa vida também. O Senhor está nos conduzindo num caminho, né, que não é sobre o ponto de chegada. É sobre desfrutar dele durante o trajeto. Esse trajeto é um trajeto abençoado, é um trajeto de favor, de graça. Um trajeto de desafios também. Mas, sobretudo, o Senhor é Ele que rapidamente faz justiça e coloca os nossos inimigos para correr. Faz justiça e desce favor do céu. Mesmo no deserto da maná, mesmo no deserto da água da rocha. Pela sua bondade. Essa é a história do povo judeu, essa é a história do povo hebreu. Essa é a história do nosso povo. O povo que está debaixo de uma aliança. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra, que aponta que nós somos de uma linhagem. A linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, os feitos pela fé, pertencentes dessa aliança.
circuncidados no coração. Somos hoje uma nação santa, uma propriedade exclusiva do Senhor. Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua bondade todos os dias. Que a gente contemple a Tua aliança todos os dias. A gente ensina os nossos filhos, Deus, nos ensina a transmitir esse espírito de gratidão a eles. E que se reconhece a Tua bondade, se reconhece a Tua fidelidade. Reconhece que o Senhor nos tirou do Egito, do mundo. Isso se torna a coisa mais importante agora da vida. Honrar o Senhor. Relacionar com esse Deus, com esse Pai. Então nós te agradecemos. Essa palavra que é alimento dos nossos dias. É virtude, direção para nossa casa, para nosso coração. Somos o Teu povo. Estamos debaixo dessa aliança. Não pelo nosso mérito, mas pela Tua. Nos ensina a relacionar cada dia mais com o Senhor, com os nossos irmãos. Te agradeço pelo devocional de hoje. Cada irmão que está aqui, quero lembrá-los que eles estão debaixo dessa aliança, desse favor. Existe favor por nós. Existe favor sobre nós. Oramos. Amém, queridos. Boa tarde para você. Boa semana. Uma semana de favor multiplicado. Terra prometida, né? Honrando o Senhor, colocando como primazia, como primícia dos nossos dias. Amém? Grato por você estar aqui comigo. Partir do pão, orações, devocional, honrando o Senhor, lembrando que tem a ver com Ele. Amém. Graças e paz, queridos. Boa tarde, bom trabalho. Nos encontramos amanhã.